Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Tudo bem? É uma alegria tê-los presente. Hoje temos uma live especial com o Jardel, onde nós iremos falar do olhar sistêmico para os processos para fertilização e doações de óvulos e espermatozoides. O olhar sistêmico a respeito de como é que pode dar certo, né? Fertilização in vitro, doação de óvulos, doações de espermatozoide. E aí a gente eu convidei o Jardel, um amigo, que ele vem explicar, olhar, dizer da experiência dele, tem uma experiência, estuda as constelações. Então, vem chegando aí o Jardel. Sejam todos bem-vindos, vamos lá. Boa, Matheus, tá me ouvindo? Tô ouvindo bem. Combinamos a cor da camisa aí, Matheus, ó. É mesmo, olha só que legal. Uma alegria estar aqui. Seja bem-vindo. Estava abrindo aqui, né, dizendo para as pessoas a respeito do tema. A gente vai conversar um pouco a respeito da nossa experiência, como dá certo e trazer algumas reflexões a respeito, né, dessa visão sistêmica, né, a respeito de fertilização, doação de óvulos, espermatozoide, né? Acredito que a conscientização das pessoas é importante a gente dizer que a gente não está aqui para dizer o que é certo e o que é errado, até porque você é responsável pela sua vida e pelas suas escolhas. Agora, é nossa responsabilidade, sim, até como docentes que somos, né, na área sistêmica, de trazer para vocês uma contribuição teórica, né, até para você conseguir tomar a sua decisão consciente das possíveis consequências e também consciente de um caminho, como o Matheus falou, um caminho mais seguro para se ter bons resultados. Então é isso. Primeiramente eu queria agradecer esse pessoal maravilhoso que está entrando. E eu e o Matheus já temos algumas lives juntos e lives com temas bem interessantes, né, Matheus? Sim, com certeza. A gente gosta desses temas, né, Jardel? A gente sempre que eu já falar, vamos fazer uma live junto? Vamos. Qual o tema? Escolhe aí um tema dos mais polêmicos aí que você gosta de falar, né? Olha só, tem gente aqui pela primeira vez, viu? A professora Juliana. Ela é uma consteladora, acupunturista, psicoterapeuta transpessoal. Ela é uma pessoa que eu tive aula com ela no curso de pós-graduação. Bem-vinda, professora Juliana Lotumolo. Bem-vindos. E aí, Jardel? Vamos lá. Eu acredito que a gente possa começar, talvez, Matheus, com um questionamento que é quando que a vida começa, né? Nossa, boa. Já vamos começar com tudo, né, Matheus? Até porque o que a gente vai falar aqui se baseia em uma visão, certo? De que existe vida em um embrião. Mas podem ter pessoas aqui que considerem que não, até porque é uma grande polêmica. Tem gente que considera que começa a vida quando começa a ter atividade cerebral. Tem gente que afirma que começa a vida quando nasce o bebê, certo? E aí, Matheus, quando começa a vida? Eu achei que você ia falar, pô. Você joga pra mim essa? Jardel. Olha, eu vou falar do meu ponto de vista, aí você fala do seu, então. Sim. Tá? Olha, eu sempre gosto de lembrar do Bert, né? E eu vi ele falar mais de uma vez assim, a vida, ele falava assim, e isso cabe a alguns entendimentos, né? Porque ele se colocava como filósofo. Então eu acho interessante colocar para as pessoas o ponto de vista do Bert, que é mais um ponto de vista a ser examinado, não é uma coisa para se acreditar, assim. Mas ele dizia assim, a vida, ela vem de outra dimensão, nos
atravessa e conduz até outra dimensão. Eu dizia assim. Então, a gente falar do começo da vida, olha, dá para ir longe filosoficamente. Mas a gente vê que, independente disso, a gente precisa entender o que é a vida, como é que a vida funciona, e a vida nos atravessa, e ela está em nós, e ela não está só em nós. Ela está em toda a existência, né? Então, se a gente for partir desse princípio onde começa a vida começou muito antes da gente. Agora, dentro desse contexto que você está trazendo, é importante, assim, eu como também sou um estudioso da medicina tradicional chinesa, existe um conceito que eu acho interessante de falar para as pessoas, que é o seguinte. Eles entendem que o gameta masculino e o gameta feminino, eles não são matéria, eles são energia condensada, um tipo de energia que vem através da ancestralidade. Então, é a energia ancestral que há em nós, que nós recebemos dos nossos pais, que os nossos pais receberam dos pais deles. E no momento do orgasmo, aquela energia ancestral, ela é, através do yang, ela é introjetada na mulher. E a energia feminina é o receptivo, é o yin. Também é uma energia condensada, que não é matéria, é o jin. E essas duas energias de tão poderosas que vêm, você imagina, quando a gente desvenda uma energia ancestral, é o ancestral que você conseguir imaginar, que vem sendo transmitida, entendeu? Sim. E essa energia ancestral, quando ela se encontra, ela gera como se fosse um Big Bang. Ela gera uma interação do yin e do yang masculino, do yin feminino, ela gera uma interação que ela começa a se condensar mais e formar matéria, ao ponto de formar um corpo. Então, dentro disso, na minha visão, ali começa a se formar vida, porque tem um movimento, começa a formar matéria. Tá? Agora, com essa formação da matéria, né, uma célula, quando se une com outra célula, formam duas células, ou seja, duas formam uma, de uma formam duas, de duas formam quatro, de quatro 16, e aí começa a ter toda uma estruturação da formação do corpo. Isso vem junto da energia da mãe. Então ali a gente pode colocar o ponto do começo da vida em qualquer momento, porque antes do sistema cerebral vem a formação do coração. O primeiro órgão formado é o coração. E ali no coração, quando a pessoa morre, o que a gente usa como parâmetro do fim da vida? Parada cardíaca. Cardíaca, é verdade. Entendeu? Muito bom. Então, o primeiro órgão a ser formado é o último a parar, dentro do que a gente concebe de vida. Então, para mim, desde a concepção, da formação desses órgãos, tudo isso já começa a vida. Agora, as consequências de cada momento disso tem uma repercussão e depende de quem são as pessoas, né? Aí entra outros assuntos para a gente falar, respeito de aborto e outras coisas mais. Sim. Mas o que você acha dessa resposta? Muito bom, interessante. Fica claro? Sim, algumas pessoas estão falando de problema no som. Eu estou te ouvindo perfeitamente, viu, Matheus? Tá falhando o meu som? Não, eu estou te ouvindo perfeitamente. Não sei as pessoas, né? Vamos esperar elas. Eu vou fazer sem fone aqui para ver. Tá. Vamos ver. Mas eu acho bem interessante essa concepção da medicina tradicional chinesa e nos traz bastante força. Porque imagina essa energia ancestral. Quando a gente fala ancestral, é o que o Matheus falou, não é vovô, vovó, bisavô, bisavó. São centenas de gerações. Remete a centenas de anos, milhares de anos. Isso tem uma força muito grande. Bastante gente falhando. Deixa eu falar um pouquinho para ver se volta. Melhorou, responda aí que o Matheus melhorou. E nós acabamos de receber aqui Renê. Bem-vindo, Renê, à nossa live. A gente está falando do princípio da vida, onde a vida começa. Começamos assim, Renê. Da onde vem a vida? Quando a vida começa? Muito interessante. E acredito que melhorou o som do Matheus. Eu acredito
a vida, né? Quando ele fala, então, o que é vida, né? Vamos falar sobre a vida encarnada, porque na minha concepção, a vida, ela já existia, né? A gente já estava num outro plano espiritual e foi nos concedido a possibilidade de reencarnar. Foi nos concedida a possibilidade de reencarnar. E é necessário uma grande mecânica. Muitos espíritos se envolvem nesse processo de reencarnação. Então, quando um espermatozoide entra no óvulo, formando um embrião, na minha concepção, ali já tem um espírito pronto para reencarnar. Então, ali a vida já existe. E então, acredito que as nossas concepções não estão longe, né, uma da outra, né, Matheus? Sim. E aí, trazendo para a visão sistêmica, antes de falar de fertilização, acredito que é interessante a gente pensar assim. Por que ou para que um casal está tendo dificuldade em engravidar? Primeiro ponto. Antes de se pensar em fertilização. Por quê, pessoal? Porque é tudo sistêmico. Até o não é sistêmico. Então, por que um casal está tentando engravidar e não consegue? Antes de pensar em inseminação artificial, em fertilização, a primeira coisa que eu recomendaria é uma constelação familiar básica. Constelação familiar de casal com tema dificuldade de engravidar. Porque daí a gente vai ter uma visão sistêmica sobre os dois sistemas, que é uma constelação de casal. Será que um dos dois não está totalmente disponível para ser pai ou ser mãe? Será que os dois não estão, de repente, disponíveis? Será que eles realmente casaram? Ou será que a gente tem um casal que casou no cartório, mas a alma, a essência deles ainda está morando com os pais, ainda está emaranhada com questões da mamãe e do papai? Às vezes a alma da mulher diz assim, como que eu vou ter um filho se eu tenho que cuidar da minha mãe, que está adoecida? E aí o que acontece? A gente não tem um casal disponível. O que você acha, Matheus? Eu acho, isso é um ponto. Eu tenho uma frase já há muitos anos que eu digo isso aí. Boa tarde. Eu digo assim, quando um não quer, dois não engravida. É verdade. Porque a gente percebe isso assim ao longo de alguns anos de trabalho. Esse é um padrão. As pessoas quando procuram, né? A gente está com dificuldade de engravidar. Quando a gente olha para isso sistemicamente, existe dentro, isso é um padrão, né? Não é uma regra, isso é um padrão. Mas existe dentro do casal algo em um ou nos dois que faz com que eles olhem para fora. Lá dentro deles não tem essa decisão. E da mesma forma como a saúde, né? Ao meu ver, a saúde começa como uma decisão, começa com essa decisão. Ter um filho também vem de uma decisão interna, mesmo que inconsciente. Sim. Entende? Eu vejo assim que o filho, né, na maior parte, eu posso dizer para a maior parte, o filho é o fruto do amor. Então é um momento onde aquele amor é tão intenso que ele precisa frutificar. Sim. E isso, assim, a gente ainda tem aí dentro disso uns debates morais e tal. Mas o que a gente percebe é isso. Quando a pessoa vem questionar e tem um filho, até uma gravidez indesejada, onde ela tem dificuldade com a maternidade, o que a gente encontra é isso. Existe uma decisão, existe um amor, existe uma lealdade. E da mesma forma, quando não nasce, existe uma lealdade invisível que puxa o olhar para fora do relacionamento. E a pessoa não tem a decisão consciente ou plena, ou uma decisão da alma mesmo para ter o filho. Então eu tenho essa frase, quando um não quer, dois não engravidam. Muito bom. E aí eu deixo uma frase minha. Não existe gravidez indesejada. Né? A pessoa pode achar que não queria, mas a gravidez é um movimento muito profundo, pessoal. Ela não acontece se não existir uma entrega não só dos dois, mas de dois sistemas. Um casal não é um encontro de duas pessoas, são de dois sistemas. E toda gravidez, ela também vem no momento certo, por mais que as pessoas achem que não está no momento certo. Pode ser, não é no momento certo que você acha que é. Isso. Mas é um momento que realmente acontece. Aí a gente vai para... Isso. Aí, beleza. Então vamos pensar no João e na Maria, que eles estão lá tentando engravidar, não conseguem. Aí eles vão para a inseminação artificial, que geralmente é o primeiro passo, né? Ok, também não vai dar certo. Aí vai para a fertilização. Primeiro ponto, né?
o que leva um casal a não aceitar este não natural, vamos dizer assim, da gravidez natural, e decidir dar esse passo para a fertilização. O que faz esse casal ter essa motivação tão grande, não só de energia para você entrar no processo de fertilização, que quem já viveu sabe que não é fácil, financeiro também. A gente não está falando de uma coisa barata, tá? A gente está falando também de um processo que não tem garantia de sucesso. Então você vai investir uma grande parte da sua energia que eu digo, pessoal, porque a cada ciclo de fertilização que não gera um bebê, isso gera no casal geralmente uma grande frustração. Tá? Então, assim, é muita energia do casal, do João e da Maria, é muito investimento financeiro, e eu conheço pessoas que gastaram muito dinheiro. Assim, muito que eu digo assim, mais do que tinham, gastaram todo o dinheiro, pegaram emprestado do pai e da mãe, pegaram emprestado do banco, assim, realmente chegaram assim, numa escassez financeira para, de repente, ter esse não, que eles já tinham lá no começo. Então, Matheus, o que você pensa sobre isso? Sobre esse grande investimento energético nesse processo? Olha, eu acho interessante, porque assim, ao mesmo tempo, né, que é um não do método natural, é um não da vida, eu vejo que é uma persistência dessas pessoas em buscar uma solução para um desejo que pelo menos um deles sentem de uma forma assim muito intensa dentro da alma. E assim, como a ciência tem evoluído muito, tem muita investimento dentro das pesquisas disso, é uma coisa que não são poucas pessoas que procuram, né? São muitas pessoas que procuram essa alternativa, porque estão precisando. Então eu vejo assim que é uma persistência, é uma luta contra algo que, de uma certa forma, foi imposto, e busca uma solução. Agora, assim, isso tem, como por todas as outras situações, todas as decisões têm uma repercussão. E as pessoas tendem a responder por isso. Né? Não estou dizendo que isso é bom, que isso é ruim, mas tem suas consequências. Então eu vejo que assim uma postura da pessoa de querer encontrar uma solução para algo que está difícil para ela. E ali ela está disposta a tudo. O quanto é que é esse tudo? O que está envolvido dentro disso? Quando é o momento de parar? Quando que é o momento de buscar, encontrar dentro delas uma alternativa interior primeiro? Porque algumas pessoas têm essa fé na ciência, mas esquecem que dentro de si existe todo um mecanismo que precisa ser conhecido para que essa decisão parta dentro de si mesmo. Então, às vezes a pessoa pensa que ela está consciente, que ela tem essa decisão, mas é importante olhar para dentro dela. Eu digo isso, por exemplo, só uma coisinha, Verdão. Eu já contei, eu acho que para você, já contei acho que numa live, a respeito de um trabalho que a gente fez com crianças adotivas. Acho que eu contei isso. E os pais que estavam lá naquele trabalho, naquela oficina que a gente fez para serem adotantes, para poderem adotar uma criança, eles passaram pela oficina com a gente, com alguns exercícios que a gente fez com as pessoas. E assim, depois da oficina, a gente pegou alguns feedbacks. E os feedbacks tinham o mesmo sentido. O principal dos sentidos do que eles falaram é: eu não percebia que eu não estava pronto para ser filho. Isso. Então eu não conseguiria ser pai. Ou seja, tinha ali uma dor dele em relação ao pai e mãe que dificultava, ou seja, ele não conseguia sair da condição de filho. Entende? Então a pessoa precisa encontrar dentro dela algo que esteja difícil também. Porque, olha, existem diversas inseguranças que envolvem essa questão de engravidar e ter filho, né? O que você acha disso? Perfeito. Perfeito.
Eu deixaria para vocês, né, que estão assistindo a gente, algumas perguntas quando vocês estiverem indo para a fertilização. Primeira pergunta é: para que realmente eu quero ser pai ou mãe? É uma resposta interna, tá, pessoal? Para quê? Para quê? Aliás, o nosso querido Renato Bertatti tem um livro sobre adoção, é um livro pequenininho assim, mas vale a pena ler. Que ele faz justamente essa pergunta, tá? Depois vocês leem esse livro do Renato Bertatti chamado Adoção. Para que você realmente quer adotar uma criança? Agora, voltando para a nossa realidade. Para que você realmente quer ser pai ou mãe? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: será que o seu parceiro realmente quer? E realmente quer não é uma pessoa que fala assim, tá bom, vai. Uma pessoa que você insistiu tanto que ele falou assim, ok. A pessoa que eu quero realmente por você, quer... por você eu faço. Exatamente. Por você eu faço, não tem força. Se o seu cônjuge, se o seu parceiro, ele quiser realmente, ele vai aceitar constelar. Certo? Se ele quiser, ele vai aceitar constelar. Então você poderia fazer uma constelação de casal, como eu comentei anteriormente, com o tema dificuldade de engravidar. E vamos ver o que aparece. Mais uma questão para você pensar que está relacionada à primeira pergunta. Para que eu quero engravidar? Para quem eu quero mostrar o meu filho? Ou quem que eu me incomodo de encontrar que me pergunta, e o filho? E dói para mim dizer que eu não tenho filho. Essas perguntas, pessoal, são muito importantes. Se imagina postando uma foto no Instagram, você, o seu parceiro e o bebê. Quem que você quer que veja? Ok? E aí você se imagina andando no shopping e vindo uma pessoa e perguntando para você sobre filho, para quem dói dizer o não. Aí, pessoal, se vocês responderem tudo isso que eu estou falando agora, eu acredito que você está preparado para o próximo passo, que é o quê? A fertilização. E a gente já vai falar dos impactos da fertilização. O que você tem a comentar, Matheus? Dos impactos? Das perguntas. Isso. Das perguntas, eu acho ótimo. Eu acho que é isso, refletir mesmo, né? Porque é um processo de se conhecer. É um processo de perceber. É um processo de conhecer o próprio relacionamento. Né? Como eu disse, os filhos são frutos do amor. E entender essa frutificação como acontece, perceber isso acontecendo, isso favorece, inclusive, o fortalecimento da formação de família. Porque ali, naquele momento em que nasce um filho, que se tem um filho, mesmo que não nasça, né? Mas naquele momento que se tem o filho, ali a gente deixa no sentido figurado, né? Deixa de ser filho e passa a ser pai. Forma-se um novo sistema. Entende? Então ali a gente começa a ganhar uma nova responsabilidade. E isso é importante. Então perceber que algumas dificuldades que estão na nossa vida e são barreiras na nossa vida são muito importantes para a gente perceber, puxa, tem aqui um obstáculo. E não é tipo, vamos desviar e vamos dar um jeito. Não, nem sempre adianta. É fundamental um acompanhamento onde, né, e todos indicam, principalmente porque dentro da própria inseminação ou da fertilização, tem todo um tratamento hormonal. E isso altera o psicológico da pessoa. Então, muitas vezes, é aquilo que está mostrando. Olha para lá, para dentro. Está com a dificuldade? É lá que é a tarefa. Vamos olhar para lá, vamos conhecer. Eu tenho medo do que possa surgir. Pois é, mas ter um filho pode surgir também tantas coisas que a gente não faz nem ideia. Então, se preparar é começar a olhar para aquilo que é difícil para a gente, porque, olha, eu digo assim por causa própria. Você olhar para a sua dificuldade, olhar para o seu problema, é o caminho de crescimento. E acompanhar fica mais fácil. Alguém que possa te dar a mão para você olhar para lá e falar, era isso. Entende? Como assim, já aconteceu algumas vezes, né? A gente tem os feedbacks depois das pessoas, inclusive de inseminação, por exemplo. A pessoa não conseguia engravidar, ia tentar uma inseminação, procurou. E aí ela já tinha feito 2 inseminações. E aí ela fez a constelação, encontrou uma lealdade com um irmão não nascido, naquele caso especificamente. Entende? Então dentro dela tinha uma frase de desistir. E aí o filho
filho, quando vinha, já desistia por ela. Olha que coisa interessante. Quando ela se decide pela vida, a vida floresce. O que você acha? Eu tive um caso também, ô Matheus, de uma pessoa que eu considerei o tema dificuldade de engravidar, pessoal, exatamente esse tema. E aí, era uma filhinha do papai, Matheus, era uma mulher que, inclusive, o papai amava tanto ela que o papai construiu uma casa no quintal dele para ela morar com o marido. Certo, Matheus? Aí morava ela com o marido no quintal do pai. Como que engravida, pessoal? Como? Ela é filha, ela estava ali, ela não tinha passado ainda para esse papel, para esse novo lugar, que é um lugar o quê? De esposa, de mãe. Exato. Isso ficou tão claro na constelação, Matheus, eu falei para ela assim, ó, era tipo assim, fevereiro, assim, mais ou menos. Falei assim, ó, muda de casa. E, na verdade, eu não precisei nem explicar muito, porque a constelação mostrou, né? Eu falei para ela assim, muda de casa. Sim. Matheus, foi assim, tipo, abril. Ela falou assim, Jardel, 2 notícias. Eu estou morando numa casa nova e estou grávida. Rapidamente, assim, pessoal. Novamente, a gente não consegue prometer resultado, até porque não depende da gente. Mas a gente tem casos para contar para vocês, muito interessantes. E não foi surpreendente, né, Jardel? Exatamente. Mas então, continuando, pessoal, para quem está chegando agora, eu dei algumas perguntas chaves para vocês fazerem antes de ir para o processo de fertilização. Agora, vamos para o processo de fertilização? O que é importante? Vocês estarem dispostos a pagar o preço. Pagar o preço é financeiro. Pagar o preço é de uma energia que você vai gastar nisso. Pagar o preço que é uma possível frustração que você pode ter nesse processo todo. E aí vem outros preços que agora eu vou pedir para o Matheus responder assim para as pessoas. Matheus, se o João e Maria fizeram uma fertilização e eles e resultarem em 5 embriões, 5. Aí o médico coloca 2, porque geralmente eles colocam mais, colocou 2 para tentar. Destes 2, um gerou um bebê que nasceu, o outro foi abortado. Uhum. E os outros 3 embriões foram congelados. Uhum. Vamos olhar para esse caso, Matheus? O que você acha? É um caso que acontece. É um caso que acontece. E aí? Olha, dentro do padrão que a gente percebe, isso que eu acho interessante. Às vezes, a mesma, vamos dizer assim, a mesma etiologia, a mesma fonte, o mesmo tipo de trauma, geram diferentes sintomas, né? Uma das coisas que a gente vê, porque assim, quando as pessoas nos procuram, não é que tipo, 100% das pessoas que fazem vão ter problema, mas as pessoas que nos procuram geralmente têm problemas, né? E às vezes problema de saúde da mãe, porque dentro dela existe inconscientemente uma lealdade com os filhos que não nasceram. E isso é uma coisa importante, porque quando tem essa lealdade com o filho que não nasceu, em alguns momentos ela sente um peso, uma culpa pela atitude. Por quê? Ela olha para os filhos com amor. Mas imagina você ter 4, 5 filhos, no caso que você propôs aí, 5 filhos, e dentro desses 5, 4 morrerem. Então, mas vou simular uma pergunta assim, mas Matheus, se só nasceu um, ela não tem só um filho? Tem um filho vivo. Tem um filho só. E os outros? Os outros têm uma ligação. Porque tem um lugar, tem um pertencimento, né? Tem um pertencimento, tem uma ligação com a mãe. Porque é uma parte dela. Isso. Sabe? Isso é muito interessante. É uma parte da mãe. E ela sente. E a gente vê, às vezes, as mulheres onde... mais nas mulheres, mas a gente também sente, quando uma mulher tem um aborto consciente, ela sabe que perde um filho. É um luto. É uma perda. É um amor. Entende? Então, quando existe num nível inconsciente mesmo, às vezes não é consciente, é inconsciente, uma lealdade com aqueles filhos que não nasceram, que não podem nascer, que não vão nascer. E algo da alma dela faz com que ela olhe para lá. E aí ela tem a atenção para o filho, tem um olhar para o filho que vai nascer, o amor e tudo, e aquela compensação, e é tudo muito bonito, muito amoroso, e isso é verdadeiro, mas ela não está inteira. E o filho que nasce sente isso.
essa incompletude da mãe, essa divisão da mãe. E ali, às vezes, desenvolvem até algumas doenças, porque ele sente assim, minha mãe, é como se fosse isso, minha mãe olha para a morte, eu vou no lugar dela. Então, isso é um padrão que vem, e eu já vi assim, até algumas pessoas, uma pessoa que tinha um caso assim, já eu acho interessante. Então, né, a gente pode falar de alguns sintomas aqui. A pessoa, ela veio dizer que tudo que ela fazia paralisava. Tudo que ela fazia, todos os projetos dela paralisavam, não cresciam, não desenvolviam. E aí, quando a gente foi constelar, ela disse que só tinha um filho. E aí, quando eu olhei que tinha no chão, eu vi 4 crianças. É igualzinho isso aí, 4 crianças. E eu perguntei para ela, ela falou, não, eu tive só um aborto. Eu falei assim, não, mas tem mais 3 aqui. Vou deixar esses 3 aqui, porque eu estou sentindo que tem esses 3. E a constelação foi rolando. Quando estava no meio, eu lembrei que eu tenho uns embriões congelados. O congelar da vida era uma identificação de, tipo assim, eu esqueci que uma parte minha está congelada. E a vida mostra, olha, tá tudo congelando. Isso. Entendeu? Pessoal, essa é a má notícia. Eu até comentei com meus alunos hoje. Falei assim, eu vou fazer uma live difícil, porque eu vou ter que dar certas más notícias para as pessoas. A má notícia é, se você, por exemplo, né, você fez uma fertilização, nasceu um filho, o outro foi abortado e você tem 3 congelados, não tá tudo bem. Não tá tudo bem se você só olhar para esse filho nascido. Você tem, sim, outros filhos a serem olhados. E não só a mãe pode ficar conectada a esses filhos, mas o filho que nasceu pode ficar conectado aos irmãozinhos. Tanto o abortado, meu irmãozinho, que estava comigo dentro da barriga da mamãe, não nasceu. E às vezes a criança nasce e fala, tinha alguém comigo. E eu não estou falando de gêmeo evanescente, tá? Gêmeo evanescente é outro conceito, estou falando de embrião. E tem os irmãozinhos que estão lá, Matheus. Tem os 3 que estão congelados, que são potenciais irmãozinhos nascidos. Ou o termo que eu acho péssimo, que eles falam assim, descarte. Então, assim, você vai descartar os seus embriões congelados. Não está tudo bem. Então, essa é mais uma notícia. Não está tudo bem você simplesmente descartar como se não tivesse impacto nenhum. É necessário, no mínimo, um movimento, né, Matheus? Um movimento sistêmico que seja, de você olhar para eles, reconhecer eles, agradecer a presença deles na vida de vocês, nem que seja dessa maneira, e se despedir deles. Esse é um processo muito bonito, pessoal. Ele é difícil, doloroso, mas ao mesmo tempo bonito, porque ele acalma todo o sistema. Certo, Matheus? Certíssimo. Eu acho interessante isso que a constelação vem trazendo, sabe, já esse movimento sistêmico, dessa reimportância, né? Não sei se é essa palavra assim, mas uma renovação da importância do significado de alguns rituais. Então, existem alguns rituais que geram significados na alma, não só para as pessoas. E eu digo rituais, assim, as pessoas não precisam ficar pensando que é um ritual de magia, algo assim, né? Não necessariamente. O ritual, na verdade, é uma conexão, uma sacramentação, né? É trazer o sagrado para um movimento, inclusive, de despedida. Ou seja, uma conexão com Deus ali. Então, fazer alguns rituais é muito benéfico. E eu vejo que a constelação vem trazendo isso de novo para as pessoas, para perceber que em alguns momentos precisa sim fazer um ritual. Porque uma das coisas importantes nesse tipo de ritual, que, como eu estou dizendo, não é um ritual xamânico, nada contra também ritual xamânico, mas não é isso. Esse significado do ritual é despedir-se com amor. Isso. É aprender a despedir-se com amor. Porque quando a gente despede com dor, o reflexo do despedir-se só com dor é uma rejeição ainda que existe ali. Então, de uma certa forma, a gente fica ligado àquilo.
né? Despedir com raiva, despedir com desprezo, né? Ou ignorar e excluir, tudo isso gera uma ligação ainda, uma permanência da ligação. E quando a gente despede com amor, a gente permanece separado, conectado, Isso. ligado. Então isso é muito bonito da gente perceber dentro de um ritual que isso acontece. E é uma das maneiras de soltar. Ou seja, eu olho para vocês e eu sinto muito. Sinto muito. Muito. Aqui, por exemplo, uma das coisas que a gente diz, né? Dentro de mim vocês vivem. Meus pequenos filhos. Vocês contam. Isso é um pequeno ritual. A pessoa se curva diante dos filhos, abraça, se despede e leva aonde for. Né? Então, eu acho muito legal você citar isso, sim. Tem uma pergunta aqui. Você está pensando em responder pergunta também, Jardel? Eu acho que sim, né? Eu não me aguento. Eu vejo a pergunta, me dá uma vontade de responder, Matheus. Legal. Também. Só antes da pergunta, teve uma pessoa que me procurou uma vez, Matheus, com essa questão. Ela falou assim, Jardel, eu tenho, se eu não me engano, eram 5. Ela falou assim, eu tenho 5 embriões congelados. Eu já tenho uma idade, assim, eu e meu marido não vamos mais ter filhos, já decidiu. A gente está pagando a anuidade do laboratório, todo, né? Só que eu não consigo descartar, Jardel, eu não consigo. Você me ajuda? Eu falei, vamos fazer, então, exatamente como o Matheus está falando. Vamos fazer um ritual, uma cerimônia, um movimento. E pessoal, foi lindíssimo. Eu fiz online mesmo, a gente colocou 5 representantes, um para cada filho. Ela batizou, Matheus. Ela conversou, batizou, se despediu e, terminando a constelação, ela ligou para o laboratório e autorizou. E adivinha se como que estavam os bebês, pessoal? Eles estavam em paz. Paz. Porque tem gente que acha assim, porque vai ficar um bebê revoltado, um espírito revoltado. Às vezes a visão kardecista tem essa ideia de que aborto vira obsessor, que eu não concordo. Nunca vi isso acontecer, sabe? Aborto vira obsessor vem de outra linha. Se é um filho seu, eu acredito que ele já disse um sim para você. E eu digo mais, tá? Ele disse sim sabendo que isso ia acontecer. Então, é simplesmente um momento de despedida e eles vão em paz. E aí você consegue ter paz no seu coração também. Mas vamos lá, Matheus, perguntas. Temos algumas perguntas. Aqui, eu vou te falar. Eu vou falar para você falar. Agora sou eu. Como fica o embrião congelado? Não nasceu, mas também não morreu ainda. Qual o melhor caminho para esses embriões? Está dentro disso que a gente falou. Né? Isso, acabamos de responder. Como fica o embrião congelado? Ele fica aguardando você olhar para ele. O embrião congelado, ele é um filho, ele está ali, ok? E você vai precisar, em algum momento, tomar uma decisão, seja ter um novo filho, seja descartar esse embrião, ou seja, até doar, né, Matheus? Acho que dá para doar embrião. Eu acredito que dê também. Eu nunca vi esse caso, mas eu acredito que dê para fazer também. Todos esses caminhos possuem consequências. Por isso que eu falo, quando a gente vai para a fertilização, a gente precisa estar disposto a pagar o preço, tá? É importante que vocês olhem para os embriões congelados com amor, considerem eles partes do sistema, mencionem eles, tá? Inclusive para o filho nascido, tá? Para o filho nascido. Ô, papai Matheus, eu sou filho único. Olha, meu filho, você é meu filho único vivo. Mas você teve irmãozinhos, que a gente fez um processo, quando a criança tiver uma condição de entender, e eles também fazem parte, certo? Vamos para uma próxima pergunta. A Franciele perguntou, e se forem somente óvulos, mesmo conceito? Ou somente para embriões? Eu entendo, Franciele, que óvulos a gente não tem esse problema. Problema não, né? Problema. A gente não tem essa questão. Óvulos congelados, na minha visão, não são vidas, não são filhos ainda. O que você acha, Matheus? Concordo. A Lucimar, já vi filho parar de comer aos 9 anos, num caso de nascido de óvulos, acho que é óvulos doados. Isso pode estar relacionado com os embriões que não nasceram? Sim.
Às vezes, como eu comentei, o filho nascido começa a ter problemas gerais, tá? Por estarem conectados a irmãozinhos mortos, abortados ou congelados, tá, pessoal? Então, é importante realmente fazer este movimento que a gente está orientando vocês. Olha só, tem uma pergunta aqui, ó. Qual é a ordem de nascimento dessas crianças? Eu acredito que seja no exemplo que a gente deu, né? Então, a gente tem 5 embriões, certo? Que estão congelados. E um nasce, o outro é abortado, e nós temos 3 congelados, certo? Dos 5. Qual que é a ordem? E agora, em Mateus, eu acredito que o mais velho é o que nasce, não, certo? Eles não nasceram. É o momento da concepção. Então eles têm a mesma idade. Tem a mesma idade, são gêmeos. Então, olha que interessante, pessoal. Se você deixar o seu embrião congelado por 10 anos, você vai ter uma criança de 10 anos e outra que acabou de nascer. De alguma maneira, eles têm a mesma idade, é isso que eu entendi, Matheus? Não. Mesma idade, não. Eles têm, dentro da hierarquia, a mesma ordem. Ah, sim. Entendeu? Olha que interessante. Porque é o seguinte, a concepção, ela é a presença da vida. Então a gente conta. Esse teve a concepção, abortou, nasceu. Abortou, conta. Agora sim, gente, é uma coisa para não se preocupar tanto também. Muito porque interessante essa ideia, né, pessoal? Eles têm idades diferentes, mas a mesma posição, a mesma posição. Agora, claro, se a gente for colocar eles no campo, vai ter alguma ordem ali. E eles vão encontrar. Por isso que eu falo assim, não é uma coisa tão importante assim, porque vai ter uma mudança. Né? Eles vão perceber qual é o lugar de cada um. E às vezes esse lugar de cada um não vai fazer sentido por uma ordem cronológica. Então não precisa forçar o campo nesse sentido. Sabe? Aquilo que se mostra ali é o superior. Claro, aquele que nasceu primeiro tem toda uma experiência de vida, ele vai dar algo para um irmão que nasceu depois. Isso conta. Entende? Agora nós estamos falando de hierarquia, né? Dentro do sistema familiar. Não é necessariamente idade cronológica. Sim. Entende? Mas que quando a gente vai colocar, se for preciso colocar, porque também às vezes nem é preciso, eles mesmos vão mostrando a ordem. Tá incomodando aqui. Esse é um exercício que a gente faz. Coloca aqui, tá faltando alguém? Não, mas aqui eu fico melhor. Então fica melhor. Tudo bem, né? Então a gente segue isso porque esse é o grande lance da constelação. Não tem regra. A gente encontra a ordem. Olha que perfeito. Interessante. Não existe regra. Eu não sei se você se lembra uma vez lá na constelação na Hellinger, né? Estava fazendo uma constelação cheia de gente, assim. Aí eu pedi para 2 representantes levantarem. Eles levantaram numa forma e procuraram encontrar ali um jeito, porque o pai vem para a direita e a mãe vem para a esquerda. Eu disse assim, aqui não tem regra. Eu digo isso, aqui não tem regra. Por quê? As pessoas precisam seguir o fenômeno de cada família. Isso é muito importante. Né? Isso é isso que eu tô falando. Não tem regra, mas tem uma ordem. E a gente precisa aprender a descobrir qual é a ordem. Muito bom, adorei. Estou adorando aqui as perguntas, muito bacanas. Temos mais perguntas, mas vamos caminhar com a live, pessoal, que a gente tem que falar ainda sobre doações. É tema, né? Então vamos continuar com o nosso exemplo, pensando que o João e a Maria, né, eles descobriram que um dos dois tem algum problema físico que os impede de engravidar. Um dos dois, vamos pensar assim. Ou os dois. Então, por exemplo, o João tem um problema na questão dos espermatozoides dele. Ou a Maria tem um problema na questão dos ovos dela. O que eles podem fazer? Eles podem ir atrás de uma doação. Então, a Maria, por exemplo, ela pode ir num banco de doação de espermas, pegar um espermatozoide de um doador, fecundar, gerar um embrião, colocar dentro da barriga dela e ela gestar um filho que é dela, mas não é biologicamente do marido João. Só que o marido tá lá com ela na gravidez, fazendo carinho na barriga dela, nasce, ele está participando de todo o processo.
Ou o contrário também, né? Quando o problema é com a mulher, o João pode pegar o espermatozoide dele, buscar uma mulher para gestar esse filho e depois ele pegar o filho para ele e a Maria criar. Então é nessa seara que a gente vai entrar agora, tá, pessoal? Como é a visão sistêmica nesses casos? Ou a melhor pergunta, né, que eu até fiz no story hoje, a quais sistemas esse bebê pertence? E aí, Matheus? E aí, Jardel? Eu fiz a introdução e passei pro Matheus. Caprichou, né? Legal. Olha, essa é uma coisa importante, que a gente percebe a seguinte. Existe isso que nós estamos, da forma que nós estamos explicando aqui, né? Existe uma coisa que conta, que é a concepção. E dentro da concepção, aquilo que eu falei, né, na medicina chinesa, de 5.000 anos atrás, de vir essa energia ancestral através de alguém. E essa energia ancestral, ela é determinante na transmissão da vida, que nos conecta como pérolas, um colar de pérolas, a todos os nossos ancestrais. É um fio que conecta. É essa força ancestral, que produz a matéria, né? É um Big Bang. Então, o pai biológico, aquele que doa o material genético, não é só o material genético. Ali tem uma força de vida que é transmitida. Dentro dessa força de vida tem uma carga, essa carga genética. Então, ele precisa ser incluído. É fundamental que ele seja incluído, né? Porque ali conecta essa pessoa à origem dela, aqueles ancestrais daquela família. Então, aquilo ali é determinante para que a pessoa se reconheça enquanto ser. Porque a gente percebe que ao longo do tempo, quando a pessoa está desconectada da própria fonte, da própria origem, ela sente dentro dela que tem alguma coisa fora do lugar que ela precisa encontrar a origem. Isso acontece com pessoas adotadas que não sabem, isso acontece com pessoas de doação de esperma ou de óvulo, né? Então, assim, esse é um dos fundamentos, né, Jardel? Esse doador, ele precisa ser incluído. Quer dizer que ele seja o único pai? Olha, dentro da visão do Bert, ele considera assim. Eu acredito que existem pais de coração, porque o pai de coração é a pessoa que representa o pai. Ele é considerado como pai. Ele está na presença da força do pai. Se ele se coloca no lugar de pai, né? Se ele se coloca no lugar de pai, ele pode representar o pai da melhor maneira possível. Então ele tem essa conexão também com o pai biológico. O que você acha? Perfeito. É importante a gente dizer que quando a gente fala de doação de espermatozoide ou óvulo, a gente tem ainda a participação de um dos dois deste casal que a gente está olhando. Quando a gente tem uma criança vinda de outro sistema de pai, outro sistema da mãe que você pega para ser o pai, você é um pai adotivo. Aí, a adoção, pessoal, a gente não vai entrar porque a gente tem uma live só sobre isso. Tem uma live minha e do Matheus, que a gente falou sobre adoção, uma visão sistêmica. Ela está no YouTube, vocês podem assistir depois. Nesse caso, não. Então, a gente tem a participação de um dos dois do casal. E qual que é o caminho? Como o Matheus falou, é reconhecer a importância do doador. Fazer uma reverência, agradecer, dizer sim para esse doador. Independente se você não souber quem é, se você não souber o nome, não souber, tá tudo bem. Mas ainda assim, ele te deu a bênção de ser pai e mãe. Então aí eu começo. Segundo, é importante que esse filho saiba, em algum momento, assim que ele tiver uma idade para conseguir compreender esse tipo de fenômeno, que sim, ele é filho biológico da mamãe, filho do coração, como o Matheus falou, do papai, e que ele tem um outro pai biológico que deu para ele a força ancestral, a força da vida. Isso, pessoal, é muito interessante, porque as pessoas, às vezes, não contam para o filho com medo do quê? Do filho se sentir rejeitado, mas dependendo de como você conta, ele se sente com mais força. Por quê? Porque além dos dois pais que ele já sabe que tem ali, ele também tem mais um doador
que permitiu que ele tivesse a vida. Então, isso eu acho que é um processo interessante. No ano passado... Pode falar, Matheus. Precisa ter só paciência com isso com os filhos, né? Porque não é uma coisa assim, o filho precisa ter uma cognição suficiente para compreender isso, né? Isso. Não é algo assim que a gente precisa ter um cuidado para não gerar uma frustração no filho, por exemplo, então eu não sou filho dele, né? Uma coisa assim que ela pode ser trazida e muitas vezes o filho buscará isso, mas precisa ter uma paciência para não forçar uma criança de 3, 4 anos a não entender o que é a família dele. Porque aquela família que ele está vivendo é a família possível. Né? Isso é importante. E quando ele tiver uma cognição, quando ele tiver um entendimento, quando ele começar a buscar, e geralmente isso é depois dos 7 anos, esse assunto costuma assim, a gente fala naturalmente vem. Porque ele vai começar a entender qual é a origem dele, como é que funciona e tal, e dizer isso com o máximo respeito por todos os envolvidos, né? Isso que é importante. Com certeza. A verdade sempre é fundamental, mas que ela seja embebida num mel, para ser doce. Mais de 7 anos, com certeza, pessoal. Antes de 7 anos não tem nem como a criança compreender isso. Você pode, inclusive, traumatizar uma criança que você chega do nada para ela e fala, olha, você não é filho biológico do seu pai, ela nem vai entender. Ela não, né? Então espera, não tem pressa, mas é o que o Matheus falou. É comum que esse movimento aconteça de maneira natural e que seja natural também a maneira que você converse. Não esconder, né? Ser não sincero, ser verdadeiro e ter esse amor e mostrar esse amor e dizer que a vida ela tem os seus mistérios para surgir, né? E alguns filhos vêm dessa forma. Né? Agora, acontece, Jardel, não sei se tem caso também, isso acontece. E é um dos cuidados, tá? Vê o que você acha disso, por favor. É um dos cuidados que a gente tem, porque em alguns momentos onde a mulher engravida de um doador de esperma, gera dentro dela a ligação com o filho e com o pai não. Sim. Porque o pai ainda não entende. E quando aquele filho nasce, aquele pai fala, peraí, mas ele não é meu filho. E isso é um dos cuidados que tem, porque eu já atendi isso. Pessoas que ficam em crise, acaba o casamento por causa disso, porque ele não é meu filho. Ou seja, né, aquela mulher já não é mais a minha mulher. Ela é mãe daquele menino. Então, assim, precisa ter um cuidado com isso para que seja uma decisão bem consciente de como as coisas vão acontecer. Né? Eu não sei se você muito sério dessa forma, mas é uma coisa que acontece, a crise depois da doação. E isso é muito, muito sério. Por isso que antes de fazer um movimento desse, é importante que o casal busque essa resposta. O casal está pronto para a chegada desse bebê? O casal está consciente das consequências? Novamente, o casal realmente quer, os dois querem. A gente tem bastante gente aqui, tem bastante pergunta, a gente não vai acabar respondendo todas, mas eu acredito que a ideia dessa live é trazer tanto a consciência para vocês, tanto a compreensão que não existe um certo e errado. Que tudo pode deixar essas perguntas nos comentários, a gente vai fazendo vídeo depois, né? Depois que a gente publicar, né? Coloca a pergunta lá se quiser, se puder. Ótimo. A gente vai responder. Vai responder de vídeos, né? Também, talvez desmistificar essa ideia de que tem uma competição entre sistemas. Então, assim, de repente, se o meu filho souber que ele veio de uma doação, então ele não vai me amar mais. Então, a gente pode olhar de uma outra maneira. Inclusive, isso me lembra que no ano passado, o Juan Garriga estava no Brasil, eu estava lá. E eu fiz uma pergunta para ele assim. Falei assim, Garriga, levantei a mão. Para quem não conhece o Juan Garriga, é um dos maiores consteladores do mundo vivos, né? Uma pessoa fantástica, que vocês devem conhecer. Né? Ele geralmente vem para o Brasil uma vez por ano. Perguntei, Garriga, eu queria ver uma situação assim. Um casal não pode ter filhos. Aí eles vão num banco de esperma, pegam o espermatozoide, vão num banco de óvulos, pegam um óvulo, fecundam, colocam numa barriga de aluguel de uma outra pessoa, de uma mulher que é casada,
Então, esse marido participa da gravidez, esse bebê nasce e vem para esse casal inicial que queria ter filho. Aí eu perguntei, Garriga, quais sistemas ele pertence? Aí o Garriga ele deu uma resposta muito linda. Ele falou assim, eu acredito que esse bebê recebeu de todos esses sistemas. Ele recebeu a força ancestral dos doadores, ele recebeu os cuidados gestacionais desse casal da barriga de aluguel, e ele vai receber todos os cuidados desse casal adotivo. Então, ele faz parte de todos os sistemas. Lindo, né, Matheus? Show. Fundamental. Isso faz com que saber disso faz com que aquela dúvida ou aquela dor ou aquela rejeição torne-se uma fonte de recurso. Eu não tenho só um sistema ou dois sistemas. Eu tenho toda essa fonte de amor me empurrando para a vida. Tenho todos esses presentes que eu posso transmitir às outras pessoas. Então, realmente, é uma boa visão. Uma boa visão. Ô, Matheus, eu queria te jogar mais uma bomba. Dá tempo? Né? Você recomenda as pessoas doarem espermatozoides e óvulos? E quais as implicações das pessoas que doam espermatozoides e óvulos na vida delas? Ah, é até boa, hein? Nossa Senhora, tenha dó de mim, pai. Olha, é uma pergunta assim, isso é uma coisa que é um pouco complicada, você sabe, né? Você fala, essas coisas que a gente conversou um dia a respeito de estar em cima do muro, né? Porque eu tenho a tendência a cada pessoa dar uma resposta, depende do momento. Mas nesse sentido, você me perguntando assim, de repente, a minha resposta é assim, eu recomendo a pessoa pensar bem antes dela fazer, por causa das consequências que ela pode enfrentar durante a vida. Por quê? Existe uma ligação. Cada filho concebido tem uma ligação. Isso assim é notável dentro das constelações, dentro da alma. Porque quando a pessoa demonstra, né, você sabe bem, eu gosto muito das constelações de saúde e doenças. Então, em algumas doenças, esse é um dos padrões do amor cego, em que a pessoa, algo dela morre ali, por exemplo, e ela tem uma decisão interna, né? Eu morro com você, ou eu espio com a morte, ou eu sigo você na morte. Então, assim, esse é um dos pontos que pode complicar para a pessoa. Outro ponto é uma pessoa viva, que vamos dizer que ela doa e gere uma nova vida. Uma pessoa viva, ela sente a ligação com o pai. Ela sente a ligação com a mãe. E o pai que doou também sente a ligação com o filho. Ele pode gerar dentro dele uma tipo, se tiver filho, dane-se, não é meu, eu só doei. Mas lá no fundo da alma, essa ligação acontece. E aquele pensamento começa a habitar a cabeça dele, ele vai pensando. Então, é uma coisa que a gente precisa ter o cuidado para cada decisão que a gente tiver, a gente possa pensar nas repercussões. O que a gente quer fazer com as repercussões? Porque qualquer coisa, isso não só em doação de esperma ou doação de óvulo, qualquer coisa onde tem uma grande decisão e a gente não pensa nas consequências disso, uma hora nós vamos ter que responder pelas consequências daquilo que a gente faz. Então, ter mais consciência é um caminho para a gente gerar paz no mundo, para a gente gerar paz às pessoas. Então, esse é um convite que eu faço para todas as pessoas, independente seja até doação. Pensa bem, vê o que você vai fazer na sua vida e veja as consequências. Você está pronto para enfrentar essas consequências, independente do que vier? E isso conta como um aborto também.
tá? E aqui estou dizendo algo, alguém que passou por isso na adolescência. Então, só eu sei as manchas e as cicatrizes que eu carrego, entendeu? As consequências das minhas atitudes. Eu sei que eu carrego. E eu não estou falando isso de culpa. Não vou de culpa. Estou falando das consequências. Porque a culpa, eu já olhei para ela, já abracei ela e trago elas como fonte de força, porque é o que me trouxe até aqui para fazer esse trabalho com as pessoas. As pessoas, e porque eu conheço a dor, eu tenho mais amor com as pessoas, entendeu? Então, as pessoas que se decidem, se ela me perguntar, eu vou trazer esse exame, porque eu não dou a decisão, eu não dou uma decisão para a pessoa e não dou no sentido assim, eu não faço a decisão da pessoa, ela que decide. Sim. Cada um é o burro de si, cada um que se carregue. Então, eu não vou recomendar ou nem recomendar, mas pensa bem nas consequências, porque a vida, ela tem uma força, mas ela também tem um peso, e ela precisa ser olhada com carinho. A gente nem pode dar a resposta para a pessoa, porque se a gente dá a resposta, a gente se responsabiliza e se emaranha automaticamente. Então, se o Matheus fala para a pessoa sim, aí a pessoa vai falar assim, eu falei porque o Matheus me falou que para fazer. Já se pensou? o Matheus fala não, ela vai falar assim, eu não fiz porque o Matheus falou para eu não fazer. E aí as dores delas posteriores, ela vai dizer que foi por responsabilidade do Matheus. Então, Grande responsabilidade por mim. É isso mesmo. Não pode. E muito bom. Grato muito pela boa pergunta, viu? Me fez pensar. Então, Eu gosto disso. A minha resposta para essa pergunta seria assim. Eu perguntaria para a pessoa assim, você está preparada para não saber quantos filhos você tem? Porque se ela doa para um banco de óvulos espermatozoides, ela não sabe quantos filhos vai gerar. E a segunda pergunta é, você está preparada para os seus filhos não saberem quantos irmãos eles vão ter? Para a pessoa refletir sobre isso. Eu colocaria até uma terceira pergunta, tá? Para que você está querendo doar óvulos espermatozoides? O que está te motivando a isso? O que realmente está te motivando a isso, né, Matheus? E existe aí um ponto, né, Jardel, se você me permite, existe um ponto que eu acho interessante, assim, para a gente olhar para as nossas condições na vida, aquilo que eu falei no começo, né? A pessoa sente um obstáculo e busca um jeito de crescer através daquilo. Mas também existe o ponto onde a pessoa precisa olhar para aquela condição de vida que ela está e dizer sim. Porque quando ela diz sim para o jeito que a vida dela está, ela ganha força, inclusive para fazer diferente. Ou seja, já tiveram pessoas que, por exemplo, queriam muito adotar e quando ela decidiu, viu que ela não estava preparada para adotar, decidiu e engravidou. Sim, isso é muito comum. Nesse caso, entendeu? Então existe aquele momento onde a pessoa diz sim à própria condição e ali ela ganha força. Ali ela ganha força para fazer algo diferente e crescer de uma nova forma. Né? Enquanto ela rejeita a dor dela, enquanto ela diz, não, eu não vou aceitar, no fundo ela está caminhando para aquilo que está doendo, no sentido de não resolver. E quando ela relaxa, se expõe aquilo, ela ganha uma força. E às vezes a vida presenteia ela de uma forma totalmente diferente do que ela imaginou. Tem uma história bíblica, né? Me ajudem aqui, ó, entendedores de Bíblia. É Abraão que não conseguiu engravidar, aí a esposa dele deixa ele engravidar a escrava. Isso. E ela engravida junto com a escrava. Olha que interessante. Nunca pensei nesse caso sistemicamente, hein, Matheus? A gente podia fazer uma série de lives assim, ó. Histórias bíblicas, uma visão sistêmica. Olha que interessante. Eu gosto. Eu estudo a Bíblia. É Abraão e Sara. Aí Sara engravida de Isaac, é isso? E tem toda uma coisa muito interessante, porque ela muda o nome. Era Sarai e aí muda para Sara. Tem toda uma explicação de como a coisa acontece que é muito bonita a história, sabe? É muito bonita. Então eu vejo que tem um grande significado para as pessoas falar a respeito dessa história. Assim. E ele é o pai de toda uma nação, todo um povo, né? Abraão é o pai dos judeus e nós como descendentes da cultura judaico-cristã,
acho que vale conhecer. E o filho da escrava, é Isaías? É Isaías, o filho da escrava? Ismael. Ismael. E o Ismael, estou resgatando aqui minha época. Eu li a Bíblia, viu, Matheus? Eu tenho um passado aí de Bíblia, eu li a Bíblia. Então, Ismael, ele deu origem a uma outra nação, é isso, né? Tem duas nações, dos judeus e o Ismael é uma outra nação, né? É uma explicação que eles dão aos muçulmanos, né? E... Ao que se transforma, não aos muçulmanos, aos árabes que depois adotaram a religião muçulmana. É isso aí, né, Matheus? Olha só, mais de 1 hora, nem vimos o tempo passar, hein, Matheus? Já passou, né? Tem uma pergunta aqui, Jardel, que é até interessante assim para a gente fechar. Por favor, auxilie a abraçar minhas culpas. Você pode me ensinar a fazer um exercício que eu possa fazer? É complicado a gente passar um exercício assim sem saber qual culpa você está falando, qual a sua história. Então, é difícil, né, Matheus, a gente passar uma receita de bolo assim. Eu diria para você dizer sim para o fato de você estar olhando para as culpas. Se você conseguir olhar para suas culpas com essa live, já é um grande ganho. Diga sim, aceite. E, se necessário for, se você, com o tempo, tá? Porque a gente está mexendo hoje nessas questões, nessa live. Se com os dias você não melhorar, você procura uma terapia. Seja um psicólogo, seja um constelador, uma terapia sistêmica, você busca ajuda de alguma maneira, né, Matheus? Há uns dias atrás eu fiz uma live com uma pessoa, tá no Instagram dela, a respeito só de culpa. 1 hora falando de culpa. Vamos trabalhar a culpa. Muito bom. Chama Mônica. Eu não me lembro sobre o nome dela, mas ela é muito querida, lá de Goiânia. Mônica. É isso aí, né, Matheus? É isso, querido Jardel. Muito grato mesmo, de coração, pela oportunidade e por trazer um tema assim, né? Onde a gente pode conversar e trazer algo para as pessoas. Que a gente não tem, né? Como você disse no começo, não é nosso objetivo ditar uma verdade, um jeito de ser, mas trazer esses questionamentos para que as pessoas possam perceber o seu olhar, as suas decisões, a sua postura diante desses problemas, as consequências daquilo e como é que ela pode fazer dar certo, né? Claro que tem muito mais assunto a ser dito, né, Jardel? Sim, eu agradeço ao convite, é uma honra estar aqui. É uma honra estar com vocês, seguidores do Matheus. Aos meus seguidores que estão aqui, eu vejo vocês. Sigam o Matheus. E a gente vai caminhando junto, né, Matheus? Porque assuntos não faltam para lives futuras. São muitos, muitos assuntos. E a gente diz sim para vocês e a gente entrega o nosso melhor, né, Matheus? E de vez em quando a gente se fala, né, Jardel? Que é bom que a gente estuda junto esses assuntos. A gente vê como é que cada um está vendo. Tem esse respeito, essa consideração por ambos, né? Eu por você, você por mim. Então, assim, grato mesmo. Viu? Forte abraço. Eu ainda quero ir em Campinas para a gente tomar um suco, um açaí. Vamos combinar. Abraço para você, abraço para vocês. Boa noite, até a próxima. Boa noite, grato. Grande beijo aí. Beijos. Valeu.